Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional. E a palavra de hoje encontra-se em Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nossa, achei lindo esta palavra aqui. Porque é verdade, irmãos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Nós temos um Deus, como está escrito aqui, ó, tão lindo, ó. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós temos um Deus supridor, que supre toda a minha necessidade e a tua necessidade. Basta nós confiar. A palavra de hoje, chave que abre mesmo as portas dos céus para nós na tarde de hoje é essa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos tudo em Cristo Jesus. Nós apenas temos que confiar. Ele é o que supre as nossas necessidades. Ele é que abre os celeiros dos céus para derramar sobre nós as mais ricas bênçãos. Mas para que isso aconteça, irmãos e irmãs, nós temos que entregar. Então hoje, no dia que se chama hoje, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Pastor Yara, como que eu posso confiar em Deus? É simples, irmãos. Aprender a ouvir a voz do Senhor. Como que podemos ouvir a voz do Senhor? Através do quê? Da meditação da palavra, através da oração e de uma intimidade com o Senhor Jesus. Conversar com Ele, ter um particular com o Senhor e aprender a ouvir o que o Senhor está nos falando. Ele nos dá muitos sinais para falar conosco. Ele fala de uma maneira clara conosco. E muitas vezes, irmãos, nós temos que aprender também a ouvir não só o sim do Senhor, mas também o não do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele me conhece e Ele te conhece. E Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Nós temos que fazer aquela oração de Jesus: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nós temos que nos colocar na vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, fazemos tantos planos, tantos projetos, tantas coisas, mas não colocamos Deus em primeiro lugar. E muitas vezes os nossos planos são frustrados, porque recebemos o não do Senhor. E nós não estamos preparados para receber o não do Senhor. Nós queremos receber só o sim do Senhor. Mas quando Deus nos dá o não, é para o nosso bem, porque Ele conhece o futuro e nós não conhecemos. Ele sabe de todas as coisas, e que coisas que nós não sabemos. E Ele sabe, e Ele nos protege, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, Ele nos dá força. Então, quando você receber o não de Deus, não fique triste, porque você sabe que Ele está te protegendo, Ele está cuidando de você. É muito gostoso você receber um sim do Senhor. Quantas vezes eu orei e recebi um sim do Senhor? E quando eu recebo um sim do Senhor, as coisas ficam maravilhosas. Por quê? Porque ali o Senhor, Ele Ele passa a mão na nossa cabeça, Ele nos ajuda, Ele estende a mão e Ele faz a nossa vontade. E nós queremos que Deus faça sempre a nossa vontade. Mas quando a nossa vontade está na vontade permissiva dele, quando Ele se agrada daquilo que a gente está fazendo, então Ele dá um sim bem grande para nós e Ele sorri para nós. Mas quando a nossa vontade é contra a vontade dele, Ele não está aceitando aquilo que a gente quer fazer muitas vezes, então Ele dá um não para nós. E nós não estamos
preparados para o não do Senhor. E muitas vezes ficamos revoltados, mas eu já aprendi, irmãos, já aprendi a aceitar o sim do Senhor e o não do Senhor também. O sim é fácil de aceitar, mas o não eu também estou aprendendo a aceitar. Nós temos que aprender a ouvir, os nossos ouvidos espirituais têm que estar abertos e os nossos olhos têm que estar abertos. Ali em Apocalipse capítulo 3, fala da igreja de Laodiceia, fala que nós temos que comprar colírio para ungir os nossos olhos, para que os nossos olhos estejam abertos. Você tem que fazer essa oração: Senhor, abre os meus olhos espirituais e abre também os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não ouvimos a voz do nosso Deus. E por nós não ouvir a voz do nosso Deus e não aceitar o não do nosso Deus, caímos em armadilhas. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele é sagaz. Ele fica ali, rodeando. Ele quer só uma brechinha desse tamanhinho para ele poder entrar e devastar e destruir a nossa vida. Por isso temos que vigiar. A Bíblia fala que nós devemos vigiar. Então, irmãos, não é tudo que você pode fazer. Ande na direção de Deus. Ande na direção de Deus e diga: Senhor, guia os meus passos, porque eu não sei como eu devo andar, o que eu devo fazer. E a Bíblia diz assim, que o Senhor, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E o Espírito Santo também fala bem assim, que ele intercede, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Irmãos, a gente não sabe nem orar como convém, porque muitas vezes estamos orando por uma coisa que pode nos fazer mal. Estamos desejando algo que pode nos fazer mal. E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor, Ele intercede por nós para que possamos escapar de armadilhas que o inimigo vem contra as nossas vidas. Quando nós vivemos em conformidade com a vontade de Deus, andamos fazendo a vontade de Deus, as coisas acontecem do nada, as portas se abrem para nós. Mas como que podemos andar assim? Através da obediência. A Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Vamos obedecer a Deus para que o Senhor possa estar abençoando a minha vida e a tua vida? E aqui também, em Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Temos que andar dignamente diante de Deus, temos que agradar o Senhor em tudo, fazendo a obra dele, para que possamos crescer. Irmãos, não é fácil crescer no Evangelho, não é fácil crescer no ministério, mas para que isso aconteça, para que haja um amadurecimento espiritual na minha vida e na tua vida, em primeiro lugar, nós temos que andar dignamente diante de Deus, agradando Ele em tudo. Como que pastora, me explique como que eu posso andar dignamente diante de Deus e agradando Ele em tudo? Quando nós colocamos o nosso ouvido espiritual para ouvir a voz do Senhor. Diga: Senhor, me orienta, Senhor. Fala lá dentro do meu coração, lá dentro da minha alma. Me explica qual é a tua vontade, qual é o teu querer. Eu achei interessante uma passagem que o anjo Gabriel chegou até Maria, porque Maria foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele falou que ela ficaria grávida e aquele seria o Salvador do mundo. Mas ela falou: mas como que isso vai acontecer se eu não conheço, não tive contato com homens? Ela era virgem, Ela tinha um noivo prometido, mas só mais tarde lá, quando ela fosse casar, daí que ela ia ter relacionamento com ele. Mas por enquanto, naquele tempo ainda ela estava virgem.
Aí o anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E aí ela, sabe o que ela respondeu, irmãos? Ela respondeu bem assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade e o teu querer. Irmãos, nós temos que fazer como a Maria, a mãe de Jesus, fez. Se Deus tem um projeto, quem sabe Deus tem um projeto lindo, lindo, um projeto grande, grandioso na tua vida. Mas quem sabe você ainda não conseguiu falar: eis-me aqui, Senhor. A Maria, ela não questionou as palavras do anjo. Porque aquele tempo, uma mulher, naquela época, ficasse grávida, ia ser um escândalo muito grande. Mas ela confiou em Deus e Deus protegeu ela. Deus falou ali com o noivo, que era o prometido, que era José, para aceitar ela, para casar com ela. José cuidou dela e ela conseguiu ter Jesus, ela concebeu Jesus, criou ele. E ele ajudou ela ainda a criar Jesus, ajudou ela, os dois juntos criaram Jesus, José e Maria, e Deus resolveu tudo. Quando Deus está na frente, Ele resolve tudo. Ele resolve a minha vida e a tua vida. Muitas vezes nós sofremos nessa terra, porque queremos fazer tudo com a força do nosso braço. Queremos fazer tudo com o nosso entendimento, com a nossa mente e colocando o nosso coração. Mente e coração, mente e coração e força do braço. Mente, coração e força do braço. Assim não dá, irmão. Se a gente vai ser guiado por nós mesmos, para que precisamos de Deus? Se você vai querer fazer as coisas pela tua própria vontade, pelo teu próprio querer, para que você está servindo a Deus então? Não faça nada sem a permitência de Deus. Aqui diz na palavra, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos fazer todas as coisas com a permitência de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Ali nós temos que ter o aval de Deus, ele tem que assinar embaixo, para que nós possamos fazer alguma coisa. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Até mesmo muitas vezes também caio nessa armadilha da gente ter um plano, um projeto, algo. Nós queremos realizar algo. Eu vou dar um exemplo aqui. Queremos realizar algo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Nós temos que falar: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, então eu farei isso, farei aquilo e farei aquele outro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Senhor, Ele vai me fortalecer, Ele vai me ajudar, Ele vai me instruir. E se é da vontade dEle, tudo vai sair certo. Tudo vai sair certo. E aqui também fala assim, muito linda essa mensagem. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele é o supridor, Jeová Jiré, o Deus da prosperidade. Ele sabe o que eu preciso, o que eu necessito. Ele sabe o que você necessita. Nós temos que confiar que Ele vai ungir as nossas mãos e Ele vai nos dar do bom e do melhor. Então, irmãos, de hoje em diante, escute mais a voz do Senhor. Escute o sim e escute o não de Deus. Esteja preparado para o sim e para o não de Deus. E daí você vai ficar feliz, porque você vai ser direcionado pelo Senhor Jesus. Nunca faça nada pela tua vontade e pelo teu querer. Fale: Senhor, guia a minha vida. Vai na frente, Senhor. Não quero fazer nada sem a tua vontade. Jesus, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquele outro? Aí se o Senhor falar sim, pode, vai lá e faz. Se Ele falar não, é não. Você gostou dessa palavra? Se essa palavra falou com você, quem sabe você fala: puxa, pastora, que palavra linda essa, gostei muito. Então compartilhe com aqueles que você ama. Aperte o sininho de notificação e aquele que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal para que essa palavra possa ir para mais e mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas. Vamos orar então para encerrar?
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. É verdade, Pai. Muitas vezes somos tão precipitados e precipitadas, Pai. Nós queremos agir pela nossa vontade, pelo nosso intelecto, porque o Senhor nos deu sabedoria, nos deu graça, e nós queremos resolver os nossos problemas, nossas dificuldades. Mas a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só posso fazer alguma coisa se o Senhor ordenar, se o Senhor me mandar. E quando o Senhor está na frente, a peleja não é minha, a peleja é tua. E é o Senhor quem faz todas as coisas. Pai, guia nossos passos, Pai. Não deixa a gente fazer nada precipitadamente. Não deixa nós tomar nenhuma atitude que não seja da tua vontade. Guia os meus passos, Pai. Guia os passos dos teus filhos, Pai. Vai na frente, Jesus. Eu te peço em teu nome, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja na minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.